Queria saudá-los em nome de Cristo, desejá-los boa noite também. E antes da gente começar a nossa conversa, eu queria orar com vocês, depois nós recomeçamos. Eu tenho umas palavras introdutórias antes de nós começarmos nossa palestra. Senhor Deus, nós adoramos o Teu nome. O Senhor está envolvido em glória e majestade. Te rodeia uma grande nuvem de testemunhas, grandes e pequenos que vieram antes de nós para te servir. Senhor, dá graça para nós, esteja ajudando-nos durante esses dias que vamos passar aqui. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude a relembrar que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Ó Deus, dá-nos graça nesses dias, ajuda-nos a ir além dos pais que consideraremos esses dias. Ajuda-nos, ó Deus, a retornar à Tua palavra como nosso manancial de águas vivas, o firme fundamento de nossa salvação. Por meio de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Eu queria, em primeiro lugar, oferecer um presente da editora que eu trabalho. Eu sirvo há 2 anos e meio na editora Fiel, que alguns irmãos conhecem, uma publicadora de mais de 40 anos de história no nosso país, que também tem dirigido uma conferência para pastores e líderes há 25 anos em Águas de Lindóia, lá em São Paulo. Os irmãos vão poder pegar ali junto aos livros esse cartãozinho, e esse cartãozinho é um presente da nossa editora, e ele dá a você o direito de, se cadastrando no site da editora Fiel, baixar para o seu computador um audiolivro, para você poder escutar seu carro, MP3, escutar em casa. Então é um processo bem simples. Com esse cartãozinho em mãos, você pode entrar no site, aqui tem todas as dicas que você precisa, você se cadastra no site, pode baixar aquele audiolivro. O nome do audiolivro é O que é uma Igreja Saudável, é um resumo de um dos títulos que a editora Fiel lançou recentemente, chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Eu presenteei o pastor com um exemplar, os irmãos podem dar uma olhada nesse exemplar. É uma tentativa de popularizar alguns princípios bíblicos para que a gente tenha uma igreja saudável. Então você pode, ao final dessa palestra, pegar o seu audiobook, o audiolivro, ali junto aos irmãos que estão vendendo livros. Deixa eu tentar explicar mais ou menos o que nós vamos fazer nesses dias aqui. Já que o nosso tema tem a ver com a pregação poderosa para a igreja, a pregação que edifica a igreja, que alimenta as ovelhas e espanta os bodes do meio da igreja, espanta os lobos também que circundam a igreja, eu gostaria de considerar o que nós podemos aprender na história com a pregação. Um problema para nós evangélicos ou protestantes, como já foi dito aqui, como nós éramos chamados até 20 anos atrás, é que algumas vezes nós supomos que igreja protestante, igreja evangélica, igreja começa com a reforma do século XVI. Então, algumas vezes nós somos levados a crer que nos séculos antes da reforma a igreja estava em trevas, ou essas trevas começaram logo após o Novo Testamento, e só com Lutero, Calvino e outros, a luz veio a brilhar novamente e o evangelho veio a retomar sua caminhada. Só que essa é uma visão que nem mesmo os reformadores apoiariam. Como eu vou mencionar daqui a pouco, os reformadores trabalharam como anões sobre os ombros gigantes, usando muitas percepções de homens que vieram antes deles, como Bernardo de Claraval, na Idade Média, Anselmo da Cantuária, na Idade Média, Atanásio, começo aí do século IV, chamado Anão Negro, que venceu sozinho os hereges arianos, os testemunhas de Jeová daquela época, Irineu de Leão e especialmente o maior de todos eles, o grande pregador da África, Agostinho de Hipona, que vai ser o tema de hoje à noite. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que em todas as grandes eras, Deus não se deixou sem testemunho, seja nos primeiros 600 anos aí da história da cristandade, a gente não tem como considerar, mas seja na Idade Média, seja na Reforma, seja na pós-Reforma, seja nos grandes avamentos do século XVIII, até mesmo aqui no Brasil, Deus nunca se deixou sem testemunho. O Evangelho sempre foi proclamado com maior ou menor grau de sucesso,
como as ondas do mar que vêm e vão. Então, algumas vezes as ondas do mar o mar está bem cheio, então o evangelho se expandindo por toda a terra. Outras vezes o evangelho retraía como as ondas do mar, mas mesmo se retraindo, havia testemunho do evangelho. Ok, então nós vamos fazer um corte aí na história da igreja, pegando alguns personagens importantes. Um deles é Agostinho de Hipona, popularmente conhecido como Santo Agostinho. Eu quero considerar hoje Agostinho e a pregação do evangelho na igreja primitiva. Amanhã nós vamos tratar de João Calvino e a pregação do evangelho na época da Reforma. Depois, no sábado à tarde, William Perkins e a pregação na Inglaterra entre os puritanos. E depois, à tarde, ou melhor, à noite, eu quero falar sobre Jonathan Edwards e a pregação no avivamento nos Estados Unidos. De certa forma, a gente acaba vendo o caráter internacional do cristianismo. Então a gente vai falar um pouco do cristianismo na África do Norte, na Argélia, na Tunísia, na Itália um pouquinho hoje. Amanhã a gente fala sobre o evangelho na Suíça de fala francesa, no coração da Europa, quase no centro da Europa. Depois nós nos movemos para o cristianismo na Inglaterra, depois para o cristianismo nos Estados Unidos. No domingo, o que eu vou fazer pela manhã é pregar o evangelho, que é apropriado para o dia que a gente celebra a ressurreição de Cristo. Então, no domingo, eu quero expor Romanos capítulo 1 com vocês, mostrando o chamado, o conteúdo e o poder e o resultado do Evangelho, a partir de Romanos capítulo 1, versos 1 a 7. A primeira pergunta que eu preciso responder, então, entrando agora na palestra de hoje à noite, é: por que Agostinho? Por que um católico? Alguém perguntaria. Então, a gente precisa levantar algumas questões antes de começar nossa palestra propriamente dito. Primeiro, a gente tem que lembrar o que vem a ser Igreja Católica. Na sua origem, a expressão católica foi cunhada ou criada nos primeiros séculos da história da Igreja, já no segundo, terceiro século, por uma questão muito importante. A Igreja estava sendo cercada e invadida por movimentos heréticos muito perigosos. E uma marca comum a vários desses movimentos heréticos era a suposição de que esses movimentos heréticos, essas igrejinhas dentro da grande igreja, eram a única e verdadeira igreja. Aquele grupo de hereges que se supunham iluminados, que se supunham dominando um conhecimento que nem mesmo os apóstolos originais tinham. Esse grupo para usar a expressão lá de 2 Coríntios, 1 Coríntios, espirituais, eles se supunham, os seus grupos locais supunham ser a única igreja verdadeira, em contraposição com a igreja espalhada em todo canto da terra. Então a igreja chamada apostólica, aquela igreja que lutava para ser fiel à mensagem apostólica, cunhou esse adjetivo Igreja Católica. O que vem a ser Igreja Católica? Igreja Católica significa aquela igreja espalhada em todo canto da terra, igreja composta de homens e mulheres, escravos e livres, letrados e iletrados, em contraposição à chamados movimentos heréticos, que se entendiam, às vezes um grupo de 20 pessoas reunidas numa casa, se entendia como a única igreja correta em todo o mundo antigo. Então a igreja verdadeira, a igreja santa e apostólica, ela é aquela igreja que se espalha em todo o canto da terra. No caso, pensando no mundo antigo, aquela igreja que está na Turquia, aquela igreja que está na Síria, aquela igreja que está no Egito e em Israel, a igreja que se encontra no norte da África, como na Tunísia, na Argélia, no Marrocos, a igreja que está em Portugal e na Espanha, a igreja que está na Itália, a igreja que está nas fronteiras com a Bélgica e com a Alemanha e com a Holanda, e a igreja que chega até mesmo a Inglaterra. Essa é a Igreja Católica, a verdadeira igreja, a igreja de homens e mulheres, escravos e livres, gregos e judeus e bárbaros, letrados e iletrados, a igreja de todos e para todos. Essa é a chamada Igreja Católica. Então, quando eu citar aqui, em algum momento, Igreja Católica, é nessa acepção como era usado naqueles primeiros 500 séculos da história da igreja. E por que Agostinho? Porque, como João Calvino vai dizer, Agostinho, na verdade, é nosso. E em pelo menos um momento na palestra hoje, quando eu for ressaltar uma das doutrinas que ele redescobriu já nos
nesse século IV, século V depois de Cristo, a gente vai ver que ele é protestante, ele é um dos pais da chamada fé protestante, ele tem muito mais a ver com a fé protestante do que com o atual catolicismo, com o chamado catolicismo romano. O próprio João Calvino, nas Institutas, cita esse homem mais do que qualquer outro escritor da antiguidade. Ele vai citar em mais ou menos 1.500 páginas, 1.200 vezes, esse homem, Agostinho, bispo de Hipona. Um ponto interessante e importante para a gente também, nessa palavra introdutória, é que Agostinho é próximo de nós por outra razão. Ele era pastor na igreja africana. Segundo o mais antigo mosaico que se descobriu dele, ele era mulato, quase negro, cabelos crespos, então ele tem muito mais a ver com o nosso espírito latino do que aqueles outros teólogos que a gente vai considerar da Europa ou dos Estados Unidos. Até pelo ritmo da igreja, eu quero descrever um pouco para vocês como é que seria um culto típico na igreja na Argélia, até pelo tipo de som e movimento daquela comunidade, eles estão muito mais próximos de nós latinos do que os nossos irmãos europeus e americanos. Uma outra palavra e a gente entra na palestra. Eu preciso situar vocês geograficamente. Isso é um pouquinho complicado. Mas se você folhear sua Bíblia, naquelas páginas lá no fundo, você geralmente tem alguns mapas ali. Se você pega os mapas da viagem de Paulo, você vai ver que na última viagem de Paulo ele chega na Itália. É na Itália que Agostinho se move, principalmente no norte da Itália, Roma e Milão. Mas ele nasceu do outro lado da Itália, do outro lado desse grande mar chamado Mar Mediterrâneo. Ele nasceu na Argélia, ele depois foi para a Itália e voltou para a Argélia, primeiro para ser monge, depois para ser pastor durante quase toda a sua vida. Então, só para a gente se situar, quando eu estiver falando de Argélia, Itália, então vocês têm os seus mapas, as suas Bíblias, então vocês têm como situar esse homem geograficamente. Isso é importante para nós visualizarmos onde ele está. Um ponto curioso, ainda nessa palavra introdutória, é que onde Agostinho viveu e se moveu, hoje é um lugar extremamente carente de evangelho. Então, uma grande ironia, que é a chamada janela 1040, onde se fala tanto de se enviar missionários, já foi um dos berços do cristianismo séculos atrás. Pois bem, quem é esse homem chamado Agostinho? Ele nasceu numa cidade chamada Tagaste, atualmente um lugar chamado Souk Ahras, na atual Argélia. Por aí a gente vê que ele, como eu disse, ele é africano, só que nessa época a atual Argélia era uma província romana. Ele nasceu em 13 de novembro de 354 depois de Cristo, nessa cidadezinha de Tagaste, Argélia, então província romana. O pai dele, Patrício, provavelmente era um militar romano que servia naquela província, e ele não era cristão. Segundo a história, ele só veio se converter pouco tempo antes dele vir a falecer, mas ele era casado com Mônica, a esposa dele é uma cristã extremamente comprometida, extremamente devota, uma mulher de oração, que durante toda a sua vida orou pelo seu famoso filho, lutando com Deus para que ele viesse a chegar o Evangelho. Agostinho foi criado num ambiente então de piedade. Ele foi educado desde cedo nas Sagradas Letras, à semelhança do famoso personagem bíblico Timóteo, só que ele acabou se desviando do cristianismo. Logo cedo ele foi enviado para outra cidade, uma cidade chamada Madaura, para estudar. Ficou entre 11 e 17 anos nessa cidade. Ele vem a contar depois que ele acabou ganhando trauma de grego. Logo, ele não sabia muito bem ler o Novo Testamento grego, ele necessitava de traduções em latim para interpretar a Bíblia, porque ele foi surrado, porque ele não era um bom aluno, um aluno competente em grego. Então era uma das formas de educar as pessoas naquela época, o uso da vara. E ele acabou ficando traumatizado com os professores dele e também com a matéria que era grego. Ele então, com 17 anos, ele vai se mover novamente, ou para Cartago. Ele sai da cidade de Tagaste e vai para Cartago, agora para estudar retórica e artes liberais. E é nesse ambiente aí que ele encontra a sua grande vocação, ser um orador. O sonho dele é ser um grande orador. E nessa época também, mais ou menos aí com 17 para 18 anos, ele vem a conhecer uma mulher. Ele não dá o nome dessa mulher em nenhuma das suas obras, mas ele acaba trazendo essa mulher para viver com ele, se tornando uma amante sua. Ele vai ter um filho com essa mulher depois.
um menino chamado Adeodato, o amado de Deus, a tradução do nome desse menino, mas ainda que ele não mencione o nome dessa mulher em nenhuma das suas obras, um ponto importante aqui é que ele foi fiel a essa mulher durante toda a sua vida. O problema de Santo Agostinho, como ele é conhecido, ou de Agostinho, não é sexo, como muitas vezes a gente escuta em algumas palestras, lê em alguns livros, Agostinho um homem viciado em sexo. Não, o grande problema de Agostinho, que o leva a deixar o cristianismo no qual foi criado, é o problema do mal. Isto é, como um Deus bom, todo-poderoso, pode ter criado a matéria e a matéria ser má. Esse é o grande dilema dele. Ele não consegue unir essas duas pontas, o fato de Deus ser todo-poderoso, Deus ser bom e, do outro lado, Deus ser o criador de todas as coisas e todas as coisas hoje estarem debaixo do poder do pecado. Essa é a grande crise de Agostinho e é isso que vai empurrá-lo para o estudo da filosofia. Então, desde cedo, ele vai ter acesso a um livro chamado Hortêncio, perdido hoje, escrito por um homem chamado Cícero, e a partir daí ele começa a se encantar com a filosofia. Imediatamente ele vai ter, ao mesmo tempo que ele está estudando e dando aula agora de retórica, ele vai ter contato com uma seita chamada os maniqueístas, que entendiam que a alma é que vai ser salva, posto que a alma tem como se tornar totalmente pura e a matéria vai se perder, posto que a matéria foi criada por uma divindade malvada, uma espécie de piada cósmica, a nossa matéria. E durante um tempo ele vai se encantar com esse grupo, e ele vai seguir esse grupo, até que, num debate público entre o líder do grupo dele e um bispo cristão, onde o bispo cristão acaba ganhando esse debate, ele acaba tendo algumas dúvidas quanto ao movimento maniqueísta. Imediatamente, nesse processo aí, ele deixa a sua África natal e se move para Roma. E ele fica durante um tempo lecionando em Roma, só que nesse tempo ele já deixando o maniqueísmo de lado e abraçando uma outra filosofia da época, que não interessa muito para nós no momento, chamado neoplatonismo. Ele fica um tempo em Roma, até que ele é convidado para ser professor de oratória e de retórica na cidade de Milão, bem ao norte da Itália. E ali ele fica um tempo, é um momento decisivo da vida dele. Nessa época ele já está mais ou menos com uns 22, 23 anos mais ou menos. Nessa cidade ele vem conhecer um pregador, um bispo chamado Ambrósio, um dos grandes pregadores daquela época. E a partir da pregação desse homem, as barreiras que Agostinho levantou contra o cristianismo vão sendo colocadas lentamente de lado, por duas razões. Esse homem começa a interpretar todo o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, e ele começa a mostrar que o Antigo Testamento é a antecipação que encontra a realização em Jesus Cristo. Do outro lado, esse homem é um orador brilhante, e começa a mostrar para Agostinho que uma pessoa pode ser inteligente, pode usar bem o texto bíblico, e pode ser alguém brilhante também. Nesse processo, Agostinho começa a ler a Bíblia. Ele começa a estudar também a vida de alguns personagens famosos daquela época. E o grande dilema de Agostinho agora, na medida que ele começa a se aproximar da fé cristã, é que a partir da luz, ou a partir da leitura de alguns homens que chegaram à conversão cristã, ele começa a notar que ele tem que abrir mão de toda a pompa do mundo, dos títulos acadêmicos que ele tanto lutou para ter. Ele precisa abrir mão de uma vida centrada em si mesmo, uma vida voltada para o seu próprio prazer, próprio deleite. E ele começa a entrar numa crise. Uma famosa oração dele dessa época é: Deus, até quando? Até quando? Por que não agora? Ele começa a notar que intelectualmente ele já aceita o cristianismo como verdadeiro, mas internamente ele não consegue dar um passo de fé na direção do cristianismo. Ele não consegue abraçar o cristianismo. Intuitivamente ele entende que uma vontade mais forte tem que vir de fora dele para domar o seu coração e levar o seu coração a se inclinar àquele que é mais elevado, àquele que é mais majestoso do que todo o universo, do que toda a criação. Nisso, ele pega alguns amigos que estão passando o mesmo dilema, a mesma luta, e eles vão para uma casa de retiro, e lá eles se debruçam sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Não vai ser a primeira vez na história do cristianismo que essa epístola de 16 capítulos vai ser um livro de importância fundamental, não só na vida de um indivíduo, mas de toda a cristandade. Ele começa a ler o texto e ele
simplesmente, enquanto ele está passeando pelo texto, considerando o texto, ele entra numa crise violenta, porque ele sabe que o cristianismo é verdadeiro, mas ele não consegue se abraçar o cristianismo com todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Então, num jardim, uma imagem sugestiva, porque lembra o jardim do Éden, ele entra nessa agonia de espírito, pega o texto bíblico e joga o texto bíblico longe, e ele escreve nas suas famosas confissões: deixei-me, não sei como, cair debaixo da figueira, e dei livre curso às lágrimas que jorravam de meus olhos aos borbotões, como sacrifício agradável a ti. E muitas coisas eu te disse, não exatamente nesses termos, mas com o seguinte sentido: e tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres de nossas culpas passadas. Sentia-me ainda preso ao passado, e por isso gritava desesperadamente: por quanto tempo direi ainda? Amanhã, amanhã, por que não agora? Por que não pôr fim agora à minha indignidade? Ele está ali chorando, debaixo da árvore, e ele escuta algumas crianças brincando no jardim ao lado. E as crianças usavam uma espécie de cantiga e ficavam repetindo em latim: tole lede, apanha e lê. Então ele olha para o outro lado do jardim, para uma árvore, e Agostinho aqui usa uma série de figuras bem familiares a quem conhece um pouquinho Gênesis, Apocalipse, e ele vê que onde a Bíblia foi jogada foi no pé daquela árvore. Ele se levanta da figueira onde ele estava, se dirige àquela outra árvore, pega o texto, abre o texto de Romanos e ele começa dizendo... Ele abre o texto, melhor dizendo, e o texto cai exatamente em Romanos 3, versos 13 e 14. E ele começa a ler em voz alta: não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procurei satisfazer os desejos da carne. Aí sim ele escreve: não quis ler mais nada, nem era necessário. Mal terminar a leitura dessa frase, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, dissiparam-se em mim todas as trevas e a dúvida, como se penetrasse no meu coração a luz de certeza. Marcando a passagem com o dedo, com outro sinal qualquer, fechei o livro e, com semblante já tranquilo, o mostrei a Alípio. Literalmente, a luz raiou na vida desse homem, e a vida desse homem mudou completamente. É interessante, que eu chamaria de uma nota marginal aqui, quem prepara esse homem para batismo é um presbítero chamado Simpliciano, e não o famoso pastor e bispo Ambrósio, um homem humilde, um servidor humilde da igreja, que anteriormente havia levado Ambrósio à conversão e preparado Ambrósio não só para o batismo, mas para o bispado. Também é o homem que vai preparar Agostinho para o batismo. Com 33 anos, uma idade importante na simbologia da vida de Agostinho, ele vem a ser batizado na noite de Páscoa, junto com seu filho de 16 anos, Adeodato, e junto com seu amigo Alípio, que estava com ele no momento da sua conversão. Os três sendo batizados juntos, para a alegria de Mônica, sua mãe, que havia orado todo o tempo por ele, lutando em oração para que ele viesse chegar à fé cristã. Logo depois do seu batismo, Agostinho abre mão da sua posição importante em Milão, de professor de oratória e retórica. Ele abre mão da sua casa em Milão e junto com seus amigos eles alugam uma casa perto do Mediterrâneo, em Cassicíaco, uma cidade chamada Cassicíaco, e lá eles vão gastar bastante tempo em oração, estudo, leitura, e é aí que nascem os primeiros livros de Agostinho, muitos deles redigidos em forma de diálogo, de conversas que ele tinha com seus amigos e com seu filho. A mãe dele também vai para morar com eles, e eles vivem uma espécie de mosteiro cristão, uma espécie de experimento, onde aquelas pessoas gastavam todo o seu tempo em oração, leitura bíblica, serviço mútuo, tentando meditar um pouco mais o Senhor, uma forma de preparo intelectual para o que viria à frente. Pouco tempo depois a mãe dele vem a morrer. É uma experiência bem dramática para Agostinho, ele chora bastante, ele lamenta bastante, mas é interessante que essa mulher, que depois é considerada santa pela Igreja Católica Romana, ela lutou em oração até ver o seu filho
convertido, abraçando o cristianismo. Logo depois, então, Agostinho volta para a África. Durante um tempo ele volta para sua cidade natal, Tagaste. Ele vai se tornar uma espécie de monge e estudioso da fé cristã ali naquela cidade, e ele acaba chegando numa cidade pouco importante. Isso é legal da gente perceber. A Hipona não era a cidade central na África, a principal igreja africana ficava em Cartago, era uma igreja que nem era muito respeitada, nem muito nobre, uma igreja até pobre, até mesmo a estrutura dela era uma igreja pobre naquela época, mas ele chega em Hipona, e ali ele é contra a vontade ordenado presbítero. Isso é a marca de todos os grandes profetas, apóstolos, pregadores, escritores. Todos eles foram, por assim dizer, levados, arrastados para entrar nessa santa comissão que é pregar o evangelho. Contra a sua vontade também, e contra a lei canônica, ele foi ordenado uma espécie de subbispo, o bispo adjutor pelo bispo da igreja de Hipona, chamado Valério. E numa armadilha muito interessante, num culto em Hipona, e também uma ação irregular desse bispo, ele já pressentindo o fim da carreira dele, ele vira para sua comunidade, sabendo que Agostinho está ali presente, e pergunta: quem que me sucederá como bispo? Já nessa época, Agostinho tinha uma certa fama como pregador, como expositor da palavra e como uma espécie de professor para futuros bispos e futuros presbíteros da igreja na África. E toda a igreja, no meio do culto, isso é curioso, começa a gritar: Agostinho bispo, Agostinho bispo. Ele tenta fugir da igreja, mas as portas da igreja são fechadas para que ele não conseguisse sair daquela igreja. Ele é levado à frente, também contra a sua vontade, e ali ele é consagrado bispo, substituindo Valério, e ele será bispo daquela igreja em Hipona durante 36 anos. 36 anos, pastor da mesma igreja local. Daí ele vem a ser conhecido como o Agostinho de Hipona. Num tempo onde os nossos ministérios, nossos pastores permanecem tão pouco nas suas igrejas locais, aqui a gente tem uma boa lição da história, um pastor se identificando com a sua cidade, amando a sua cidade, se identificando com o seu povo de tal forma que ele vai ser conhecido pelo nome daquela cidade, daí Agostinho de Hipona. Agostinho vai servir a igreja de 3 formas. Primeiro, como o pastor da cidade de Hipona, o bispo da cidade de Hipona. E nós vamos ver Agostinho aí pregando, cuidando pastoralmente do seu rebanho, formando futuros obreiros, organizando mosteiros para homens e mulheres, administrando os bens da igreja, visitando os enfermos e por aí vai. Ele vai servir também a igreja africana de forma mais ampla, participando dos conflitos doutrinais da igreja africana, frequentemente pregando outras igrejas a convite, atendendo às necessidades daquela igreja. E finalmente Agostinho vai servir a igreja, nesse sentido católica, a igreja em todo o Império Romano, por meio das controvérsias doutrinais em que ele estava inserido, escrevendo respostas a perguntas e escrevendo para responder debates e escrevendo livros sobre questões variadas como trindade, graça, casamento, oração e por aí vai. O ponto que eu quero enfatizar nessa noite é Agostinho pregador. O que nós temos a aprender com Agostinho enquanto pregador? Antes de entrar na pregação propriamente dita, e aqui eu preciso dizer que Agostinho pregou muito, ele deve ter pregado mais ou menos 3.000 a 4.000 sermões em toda a sua vida, e desses sermões pelo menos 600 foram preservados, porque enquanto ele estava pregando, homens e mulheres sentavam-se, ou melhor, ficavam em posições assentados ao lado dele, escrevendo palavra por palavra dos seus sermões, que imediatamente eram coletados, já na segunda-feira ou na terça-feira, eles já estavam circulando já na sua cidade, indo até mais além. Alguns desses sermões eram coletados como livros de homilia, para que pregadores não tão capazes e presbíteros não tão capazes daquela região da África pudessem ter subsídios para oferecer para suas comunidades, alguns inclusive lendo os sermões de Agostinho na hora do culto, no lugar do sermão, já que eles não tinham muito preparo, habilidade para preparar um bom sermão. Mas antes de falar como Agostinho como pregador, eu preciso falar de Agostinho como intérprete da Bíblia. E esse é um ponto importante aqui. Não basta apenas ter boa vontade para pregar a Escritura, a gente tem que saber como interpretar a Escritura para oferecer a palavra de Deus de fato para a comunidade.
Para isso, Agostinho escreveu um livro chamado A Doutrina Cristã, um livro muito famoso, até hoje publicado em português pela editora católica chamada Paulus. Esse livro não é um livro sobre doutrina cristã, propriamente dita. O alvo de Agostinho nesse livro não é oferecer um resumo do que é aquilo que é mais importante para a nossa fé, mas o alvo de Agostinho é oferecer um manual de interpretação bíblica para que as pessoas, para que os presbíteros, diáconos, bispos pudessem pregar e pregar bem a palavra de Deus. O livro é dividido em 4 capítulos principais. Os 3 primeiros capítulos são um estudo sobre a arte da correta interpretação da Bíblia. E o último capítulo, um único capítulo, é um capítulo sobre a forma correta de pregar o texto bíblico. Como é que a gente pode resumir o argumento central de Agostinho sobre a correta interpretação da Bíblia? Eu sugeriria 9 pontos que eu vou ler apenas para vocês. Eu levanto então 9 princípios importantes que tem que guiar a nossa interpretação bíblica. Primeiro, a fé é um pré-requisito fundamental para todo intérprete da palavra. Nós precisamos nos aproximar da Bíblia crendo que ela de fato é a palavra de Deus. Nós precisamos nos aproximar da Bíblia com amor, sendo ela a palavra de Deus. Segundo, devemos considerar o sentido literal e histórico do texto. Isso é surpreendente para quem recebe as imagens de Agostinho como um pregador alegórico. Longe de ser alegórico, ele foi um homem que lutou para considerar o sentido literal e histórico do texto bíblico. Terceiro ponto, o Antigo Testamento é um documento cristológico. O Antigo Testamento é a promessa do Messias que virá. Nós precisamos interpretar o Antigo Testamento à luz da pessoa de nosso Salvador. Quarto ponto, o propósito do expositor é descobrir o sentido do texto e não atribuir-lhe sentido. Em outras palavras, nós precisamos deixar o texto bíblico falar como expositores e não querer encaixar nossas ideias, por mais interessantes que elas sejam, ao texto bíblico. Quinto, é a doutrina cristã que tem que controlar a interpretação das Escrituras. Então ele vai falar de verdades dogmáticas, como Deus, Trindade, encarnação, ressurreição, a igreja, o inferno, o céu, os anjos, e também vai falar de verdades morais, como a fé, a esperança e a encarnação. Essas várias doutrinas aqui têm que nos ajudar a interpretar o texto. Elas vão funcionar como balizas para nós não batermos nosso barco em recifes ou em pedras no canal da correta interpretação da Escritura. Sexto ponto, o texto não deve ser estudado isoladamente, mas o seu contexto bíblico geral, e daí a chamada pregação expositiva ou pregação sequencial, já que nós devemos estudar o texto bíblico, a passagem bíblica dentro do seu contexto maior. A melhor forma de fazer isso é expondo todo o texto bíblico, dividindo em pedaços, expondo todo o texto bíblico. Sétimo, ponto importante, se o texto for obscuro, não se pode tornar matéria de fé. As passagens obscuras devem dar lugar às passagens claras. 8. O Espírito Santo não despreza o aprendizado das línguas originais, geografia, história, ciências naturais e filosofia. Aliás, se Deus criou todas as coisas, diria Agostinho, então as línguas originais, geografia, história, filosofia, ciências naturais também são criação de Deus, e o bom intérprete da Escritura vai usar o melhor que está na criação para interpretar a Sagrada Escritura da forma mais fiel possível. E último ponto, as Escrituras não devem ser interpretadas de modo a se contradizerem. Para isso, deve-se considerar a progressividade da revelação. Eu só estou elencando esses 9 pontos aqui. Cada ponto desse aí podia virar uma palestra, mais ou menos, mas é só para vocês terem uma ideia da seriedade que Agostinho se aplica ao estudo da Escritura antes de ir para o púlpito, antes de pregar. Arrematando, ele vai lembrar que tem que ter um acordo, e deve-se existir um acordo entre a vida e as palavras do pregador. Em outras palavras, antes de nós subirmos a um púlpito para pregar, a gente tem que aplicar o texto à nossa própria vida, para que o texto mude primeiro a nossa vida, para depois, no poder do Espírito, mudar a vida de outras pessoas. Do outro lado, a pregação tem que ser precedida, acompanhada e terminada em oração. Agostinho diz: e não duvide que se pode fazê-lo
e o quanto pode consegui-lo-á mais pela piedade de suas orações do que por seus talentos de orador. Assim, orando por si e por aqueles a quem falará, deve ser orante antes de ser orador. À medida que se aproxima a hora em que usará da palavra e antes de tomá-la, que eleve sua alma sedenta a Deus para saber derramar para fora o que sorveu e comunicar o de que se impregnou. Em outras palavras, todo o processo do escritório ao púlpito e depois, na hora de se sentar, deve ser acompanhado por oração. Antes ser um homem de oração do que ser um orador. A prioridade, então, é oração antes de se aproximar do púlpito. Ok, esse é um pano de fundo para a gente entender a questão da ligação entre a pregação e a interpretação da Sagrada Escritura. Quero destacar agora a função educadora do sermão para Agostinho. Antes, eu preciso descrever como era o ambiente numa igreja típica na África no século IV, século V. As igrejas daquela época eram bem diferentes de nossas igrejas. Não havia banco nas igrejas daquela época. Geralmente, só o pastor ficava sentado, bem próximo do povo, uma distância no máximo entre 2 a 4 metros do povo. Ficavam sentados com o pregador, alguns diáconos e presbíteros do lado dele, mas o povo não tinha onde sentar. Especialmente na África, e especialmente em Hipona, as igrejas eram muito pobres. As pessoas vinham, elas entravam para dentro do templo, ficavam de pé, muitas vezes, principalmente os mais idosos, encostados nas colunas do templo. Outras pessoas traziam, inclusive, seus cajados para se apoiarem dentro do templo. Algumas pessoas que trabalhavam no campo traziam algum tipo de tamborete para poder sentar, mas geralmente a pregação era feita com o pregador sentado e a comunidade toda de pé. Os sermões variavam de acordo com o tempo. Agostinho pregou sermões de 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, alguns sermões chegando até 2 horas. O tamanho do sermão variava de acordo com o momento. E é curioso algumas vezes, e você tem que lembrar que a gente está tratando aqui do ambiente extremamente calorento. As pessoas tentavam botar nas vidros da igreja alguns... Deu branco agora. Como é que a gente bota nas janelas, para fechar janelas? Cortinas, exatamente. Obrigado. Então as pessoas botavam cortinas nas janelas para impedir areia e calor de entrar ali nas janelas, mas algumas vezes, isso é curioso, Agostinho interrompia seu sermão bruscamente quando sentia, por exemplo, o cheiro de comida do lado. Então algumas irmãs mais zelosas, vendo que o horário estava passando, o culto começava mais ou menos umas 10 horas da manhã, naquele contexto. Então algumas irmãs vendo que o culto estava se estendendo além do momento, muito calor, muita poeira, então elas começavam a fazer comida, e isso era registrado por quem estava anotando o seu sermão. Agostinho diz: bom, estou sentindo cheiro de comida, agora é hora de interromper o sermão. E ele terminava o sermão, na semana seguinte começaria exatamente de onde ele havia parado. Por outro lado, isso é engraçado, voltando à ideia do calor, pelo menos em algumas ocasiões ele vai dizer o seguinte: olha, o cheiro está começando a ficar muito forte aqui dentro da igreja, eu preciso interromper o meu sermão. E ele parava o sermão porque as pessoas estavam começando a ficar muito suadas, então ele entendia que era o momento de terminar o sermão. Então esse era mais ou menos o ambiente arquitetônico daquela época. Okay? O que você tem aqui, uma questão que a gente precisa considerar, é que templos como nós temos só começaram a ser construídos a partir do 3º ou 4º século, quando o cristianismo veio se tornar a fé principal do Império Romano. Até então a igreja se reunia em casas com estrutura muito simples, batistério móvel, púlpito móvel, no máximo 30 a 40 pessoas por ambiente. Aí quando Constantino se aproximou da fé cristã, do cristianismo, então, como uma forma de homenagear a igreja, ele deu os melhores prédios que havia naquela época, que eram os fóruns. Então a estrutura de um templo, na verdade, era uma adaptação de um fórum romano, um lugar onde se debatia direito e também uma espécie de escola. Esse era o ambiente arquitetônico daquela época. Um ponto importante para a gente aqui é que, geralmente, na liturgia se cantavam salmos,
No começo, somente os monges cantavam, e a congregação respondia com aleluias e améns, mas na medida que o tempo foi passando, toda a comunidade veio a cantar junto os salmos, e se lia bastante o texto bíblico durante o culto. Então a leitura do Pentateuco era quase que obrigatória, principalmente da lei, pedaços dos salmos, pedaços dos evangelhos, pedaços das epístolas eram geralmente lidos para alguns dos presbíteros, não pelo bispo que estava pregando. O Agostinho, por causa do papel dos salmos, ele vem a pregar bastante dos salmos. Ele pregou todos os 150 salmos para a sua comunidade, porque os salmos eram quase que o livro mais amado da cristandade daquela época. Para vocês terem uma ideia, um pastor não seria ordenado se ele não conhecesse o saltério todo de cor, 150 salmos de cor, já que os salmos eram um livro de oração, era tipo o lecionário de oração, onde as pessoas, por assim dizer, aprendiam a orar naquela época. Quem diz isso é Jerônimo, aquele homem muito esquisito que veio traduzir a Bíblia para o latim, daí Vulgata. Um ponto importante, e a gente está começando a ver que Agostinho era pregador para uma multidão de gente muito simples, gente que trabalhava no campo, gente que trabalhava na feira, algumas pessoas ricas, mas grande parte da comunidade de Agostinho era composta ou por semi-analfabetos ou por analfabetos. Nesse contexto, a memória era muito valorizada, mais do que é hoje. Eu sou do tempo que a gente tinha que decorar, por exemplo, na ordem, o nome dos 66 livros da Bíblia. A gente tinha que decorar Gênesis capítulo 1, vários dos Salmos, Isaías 53, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, mas nosso ambiente atual, um ambiente não mais de memória e de palavra, mas um ambiente mais visual, um ambiente de imagem, simplesmente relevou a memória a segundo plano ou rejeitou completamente o uso pedagógico da memória. Mas Agostinho vai enfatizar bastante a memória. Ele entende, inclusive, que a memória é uma analogia da Santa Trindade. Isso é brilhante, Agostinho. Agostinho não cairia na tentação fácil, que muitos de nós caímos, de tentar ilustrar a Trindade a partir da natureza. Aquelas ilustrações heréticas que a gente costuma usar, que Deus é como a água, uma hora está em estado sólido, líquido e gasoso. Ele vai lembrar, acho que chutei a canela de alguém sem querer, querendo aí. Ok, ele vai lembrar que é homem e mulher que são criados à imagem de Deus, não a criação. Somos nós que somos criados à imagem de Deus. Logo, nós devemos ter algum tipo de vestígio trinitariano gravado em nós. Então, Agostinho, partindo da ideia de que a memória é central no ser humano, ele lembra que a memória está ligada à inteligência e à vontade. E da própria memória partem o pensar e o querer. Note as tríades que Agostinho começa a montar aqui. Então, a partir dessas tríades que ele encontra dentro da constituição do ser humano, ele pode tentar arriscar, ilustrar aquele mistério inefável que é a doutrina da Trindade. Mas o ponto é que numa época caracterizada por poucos recursos de escrita, onde poucas pessoas tinham acesso à literatura, onde poucas pessoas poderiam ler o texto bíblico, Agostinho usou bastante a memória no sermão. Então, a grande parte das pregações de Agostinho, longas, eram compostas de cuidadosas repetições, por duas razões.